Salve, salve galera, meu nome é Luciano e estou aqui para continuar falando sobre aquele material de leitura que a gente havia combinado, né? Então no primeiro vídeo a gente viu o que significa o número de cima na fórmula de compasso, dentre outros elementos, né? Então o número de cima é um número automático, ele indica o número de tempos dentro de um compasso. O número de baixo, por sua vez, ele não é automático como ocorre lá com o número de cima. Este número que está aqui embaixo, ele é um número representativo, ele vai indicar qual figura musical que vai valer um tempo. Então, nesse caso, o número de baixo representa a unidade de tempo. Portanto, este número vai representar qual das figuras musicais é que vai valer um tempo. Agora, que figuras são essas? Bom, aqui está o quadro então com as figuras musicais que a gente vai utilizar para representar o tempo dentro das leituras, né? Então vejam, essa figura aqui se chama semibreve, essa figura se chama mínima, então eu gostaria que vocês prestassem atenção que essa figura pode ser encontrada nessas duas posições, ou com a haste para cima ou com a haste para baixo, tá? Ela pode ocorrer dessas duas maneiras, mas é uma ou outra figura, tá? Agora, quando a haste é para cima, ela sai do lado direito da figura. Quando a haste é para baixo, ela sai do lado esquerdo da figura. Essa figura se chama mínima. Semínima, nós temos exatamente a mesma nota, só que pintada dentro. E aí para cima, o mesmo esquema. A haste sai do lado direito e aqui a haste sai do lado esquerdo. Então vejam, semibreve, mínima, semimínima, por aglutinação na língua portuguesa, semínima. A colcheia, então, a mesma bolinha pintadinha com uma haste para cima e uma bandeirola, aqui um colchete aqui para o lado direito da haste. E aqui também, quando a haste é para baixo, mas reparem que o colchete ele sempre vai ficar para o lado direito da figura. Então, colcheia. A semicolcheia, então, ela tem duas bandeirolas, mesma bolinha com uma haste para cima, bolinha com a haste para baixo do lado esquerdo. E aí aqui a fusa, então, ela tem três bandeirolas, ela pode ser encontrada nessa posição também. E, por fim, a semifusa com 4 bandeirolas, ela pode ser encontrada nessas duas posições. Bom, gravem bem o nome dessas figuras, eu vou apagar aqui o quadro, para que a gente possa escrever, então, os números que vão ser usados na fórmula para representar essas figuras. Muito bem, então agora, cada uma dessas figuras vai levar um número que não representa o valor de tempo dela, e sim é utilizado lá na fórmula para indicar qual dessas figuras vai valer um tempo. Então, a semibreve é representada pelo número 1, a mínima vai ser representada pelo número 2, a semínima pelo 4, a colcheia representada pelo número 8, a semicolcheia representada pelo número 16, a fusa 32, e a semifusa 64. Então vejam, esses números são os números que representam essas figuras na fórmula. Repito, porque a maioria do pessoal acaba confundindo um pouquinho isso aqui. Isso aqui não significa que a semibreve vale um tempo. Não, o 1 é o número que representará essa figura lá na fórmula de compasso. Tá certo? Então, gravem bem isso aqui, que isso vai ser importante. Bom, já vimos as figuras musicais e já vimos também os números representativos dessas figuras. Agora vamos ver como é que isso vai ficar na prática, né? Então, novamente, eu vou usar o exemplo do compasso 4x4. Se vocês estiverem lembrados, o número de cima ele é automático, é só verificar que, nesse caso, ele está indicando que teremos 4 tempos dentro de um compasso. Agora, o número de baixo, não. Ele é um número que vai ser necessário consultar aquela tabela que a gente já fez com as figuras musicais para saber o que é que esse 4 está indicando. Então, se você pegar lá na tabela que a gente fez, o 4 representa a semínima. Se ele representa a semínima e esse número é aquele número que indica qual figura musical, isso significa que nesta fórmula de compasso, que possui 1, 2, 3, 4 tempos em cada formação, em cada compasso, o número 4 representa a semínima,
portanto, esta figura é a figura que vai valer um tempo, certo? Então, o 4 representa a semínima, portanto, ela vale um tempo. Um outro exemplo aqui, 3 por 4. Percebam que o número de baixo continua igual, o número de cima, 3, então significa que teremos 3 tempos dentro de compasso, e lá na tabela o 4 representa a semínima. Portanto, a semínima novamente valendo um tempo. Essa é a figura que vale um tempo. Formato do compasso agora é o formato 2 por 2. Número de cima indicando que teremos 1, 2 tempos dentro de um compasso. E o número 2 agora, você consultando lá a tabela que a gente já construiu, você vai ver que o número 2 representa a figura de mínima. Portanto, nesse caso, a mínima, que é essa figura, é que passa a valer um tempo. Vamos usar um outro exemplo, compasso 3 por 8. O número de cima indica que nós teremos 1, 2, 3 tempos dentro de um compasso e nada mais, nada menos. O número 8, então, você vai lá precisar consultar aquela tabela com as figuras que a gente já construiu, e lá você vai verificar que o número 8 ele representa a figura de colcheia. Portanto, neste formato de compasso, a figura que vale um tempo é essa daqui, portanto, colcheia valendo um tempo, certo? Um novo exemplo agora, vamos pegar um compasso mais exótico. 4 por 16. O número de cima sempre vai representar que nós teremos 4 tempos dentro de um compasso. O número de baixo é o número representativo, portanto é necessário consultar aquela tabela que a gente fez anteriormente. Vocês vão verificar que o 16 representa a figura de semicolcheia. Portanto, neste caso, a figura que vale um tempo é a figura de semicolcheia, portanto, é essa figura que vale um tempo. Então vejam que o valor de tempo de cada figura vai variar de acordo com o número de baixo que estiver sendo representado aqui na fórmula, certo? Espero que vocês tenham aproveitado. Não percam a nossa próxima série de vídeos, nos quais a gente vai destrinchar essa coisa toda e mostrar mais alguns exemplos. Obrigado e até a próxima.